Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Introdução à Educação Cristã. Capítulo 4. A organização do trabalho educacional. A organização do trabalho organizacional é uma etapa fundamental para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Inicia-se com um planejamento detalhado que define não apenas os objetivos educacionais, mas também os caminhos para alcançá-los. O planejamento é uma ferramenta que orienta o trabalho do educador e assegura que as atividades e recursos sejam utilizados de forma eficiente. Esse planejamento é realizado em diferentes níveis, cada um com suas particularidades e foco específico, o que permite uma abordagem mais detalhada e adaptada às necessidades do contexto educacional. A estruturação do planejamento inclui três componentes principais: objetivos claros, conteúdos relevantes e métodos eficazes. Cada um desses componentes deve ser cuidadosamente elaborado para garantir que o ensino seja efetivo e atenda às necessidades dos alunos. A escolha da metodologia é um aspecto crucial desse processo, pois deve estar alinhada aos objetivos e características da turma, permitindo que o ensino seja adaptado de forma a engajar e beneficiar todos os alunos. Este capítulo oferece uma visão abrangente sobre como organizar o trabalho educacional, garantindo que o planejamento seja um guia eficaz para a prática pedagógica e promovendo um ambiente de aprendizagem produtivo e significativo. Boa aula! Tópico 1. Planejamentos. A importância do planejamento na educação. O planejamento na educação é fundamental, pois oferece uma estrutura e direção tanto para o educador quanto para o aluno. Ao definir claramente interações, objetivos e métodos, os educadores podem criar um ambiente de aprendizagem que facilite a articulação significativa dos conteúdos. O planejamento ajuda a transformar realidades educacionais em resultados desejados, estabelecendo metas claras e determinando os melhores métodos para alcançá-los. Esse processo é intencional, não sendo espontâneo, e visa enfrentar as situações presentes, antecipando possibilidades futuras. Com o planejamento, é possível criar um arcabouço que orienta a tomada de decisões e ações, garantindo que as atividades em sala de aula sejam propositalmente alinhadas aos objetivos traçados. Esse enfoque proativo também permite uma análise contínua do ambiente educacional, fomentando a solução de problemas e a tomada de decisões adequadas. Além disso, o planejamento permite flexibilidade para ajustar e melhorar estratégias quando necessário, assegurando que o processo de ensino-aprendizagem se mantenha dinâmico e responsivo às necessidades dos alunos. Em suma, o planejamento é o alicerce da educação eficaz, proporcionando reflexão contínua, tomadas de decisão e acompanhamento dos avanços educacionais. O que significa planejar? Planejar é um processo sistemático de organização e execução de ações que visa transformar a realidade presente em uma desejada. Ele começa com a definição da direção, ou seja, para onde quer ir, e dos métodos, ou seja, como chegaremos lá. No contexto da educação, isso significa estabelecer objetivos claros e, em seguida, criar um plano que permite ao educador intervir de maneira eficaz no ambiente de aprendizagem. O planejamento envolve a organização de recursos, estratégias e etapas de forma que o objetivo se torne alcançável. No seu cerne, planejar é uma ação intencional com um propósito definido, não sendo uma atividade espontânea. Além disso, proporciona uma estrutura que auxilia na tomada de decisões corretas, garantindo que as escolhas certas sejam feitas no momento oportuno. Na educação, o planejamento tem como finalidade oferecer um ambiente que favoreça a construção do conhecimento, avaliando tanto a situação atual quanto as possibilidades futuras. O ciclo contínuo de reflexão, tomada de decisões e execução garante que os planos possam ser revisados e ajustados conforme necessário.
Essa flexibilidade permite que o educador responda aos desafios e melhore o processo educativo de forma eficaz. Cuidados ao planejar na educação. Ao planejar atividades educacionais, é fundamental considerar diversos fatores que influenciam o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Em primeiro lugar, deve-se atentar à faixa etária ou às características dos alunos, garantindo que o conteúdo e os métodos de ensino sejam adequados ao nível de compreensão deles. Além disso, o ambiente físico exerce um papel importante. O espaço da sala de aula deve facilitar e não dificultar as atividades planejadas. A coerência e a harmonia entre os objetivos e os métodos também são essenciais para evitar discrepâncias que possam confundir ou desmotivar os alunos. A flexibilidade no planejamento é um fator essencial, pois programas educacionais muito rígidos podem gerar desinteresse, especialmente no contexto da educação cristã, onde um currículo inflexível pode desmotivar o estudo das Sagradas Escrituras. Assim, o educador deve investir tempo na organização de suas aulas, equilibrando o conhecimento do conteúdo com a prática de planejamento. Um planejamento eficaz ajuda a evitar a apresentação de aulas desorganizadas ou fragmentadas, que podem confundir os alunos em vez de esclarecê-los. Em última análise, o planejamento permite tomar decisões que melhoram o processo de ensino, ajustando-se conforme necessário às necessidades dos alunos e do ambiente educacional. A importância da flexibilidade no planejamento. A flexibilidade é um pilar fundamental do planejamento educacional eficaz. Embora uma estrutura sólida seja importante, a capacidade de adaptação garante que o processo educacional permaneça dinâmico e responsivo às necessidades dos alunos. Planos excessivamente rígidos podem ter um impacto negativo, especialmente em ambientes como a educação cristã, onde currículos inflexíveis podem tornar o aprendizado desmotivador e ineficaz. Uma abordagem flexível permite ao educador ajustar suas estratégias de ensino com base nas respostas dos alunos, na dinâmica da turma ou em desafios imprevistos que surgem durante o processo de ensino. Isso significa que, mesmo que um plano de aula tenha sido cuidadosamente elaborado, deve haver espaço para alterar métodos, ritmos e formas de entrega dos conteúdos conforme as necessidades imediatas dos aprendizes. A flexibilidade no planejamento também promove a criatividade, permitindo que os educadores explorem novas maneiras de engajar os alunos sem ficarem presos a um cronograma rígido ou procedimentos fixos. Essa adaptabilidade, em última análise, ajuda a manter o interesse dos alunos, manter os ambientes de aprendizagem atualizados e assegura que os objetivos educacionais sejam alcançados de maneira que ressoe com os estudantes. Incorporando flexibilidade, os educadores podem equilibrar estrutura e inovação, promovendo um ambiente onde os alunos prosperam. Tipos de planejamento educacional. O planejamento educacional opera em diferentes níveis, cada um desempenhando um papel distinto na condução das atividades educacionais a curto e longo prazo. Primeiro, temos o plano da escola, que abrange a visão e os objetivos gerais da instituição, oferecendo um arcabouço abrangente para todos os esforços educacionais. Esse tipo de planejamento garante que cada departamento e educador estejam alinhados com a missão e os objetivos da escola. Em seguida, o plano de ensino se concentra em como o conteúdo específico e os objetivos serão abordados ao longo de um semestre ou ano. Ele faz a ponte entre os objetivos institucionais mais amplos e as atividades diárias que ocorrem na sala de aula, oferecendo um roteiro detalhado de tópicos, avaliações e métodos de ensino. Por fim, o plano de aula é um nível mais específico e prático do planejamento, orientando as ações diárias do professor. Envolve a organização da estrutura, conteúdo e metodologia de cada sessão de aula, garantindo que os objetivos de
aprendizagem sejam alcançados por meio de uma instrução organizada e eficaz. Juntos, esses três níveis de planejamento formam uma abordagem coesa à educação que permite estrutura e flexibilidade. Usando esses três tipos de planos, os educadores podem garantir que seu ensino seja direcionado, coerente e responsivo às necessidades dos alunos. Tópico 2. Níveis de planejamento. O planejamento é uma atividade central para a organização e execução de qualquer processo educacional. Em um ambiente escolar, ele se divide em três níveis principais: o plano da escola ou instituição, o plano de ensino ou disciplina e o plano de aula. Cada um desses três níveis tem suas particularidades e objetivos, mas todos são interdependentes, formando um ciclo contínuo de reflexão e ação. O plano da escola é um documento que expressa as diretrizes pedagógicas e organizacionais da instituição, orientando os docentes no cumprimento de seus objetivos. O plano de ensino é mais específico, detalhando os conteúdos a serem abordados ao longo do período letivo. Já o plano de aula é um nível mais detalhado e prático, estruturando a execução de cada aula. Um aspecto importante a ser considerado é que o planejamento não é um documento estático. Ele deve ser revisado e adaptado conforme as necessidades e contextos. Essa flexibilidade permite que o processo educacional seja dinâmico e responsivo, garantindo que as ações docentes estejam sempre alinhadas com os objetivos da educação. O plano da escola ou instituição é o documento que traduz as intenções pedagógicas e políticas da escola. Ele é elaborado em conjunto pelo corpo docente e gestores da instituição, refletindo a filosofia de ensino que orienta todas as ações educacionais. Esse documento é essencial porque estabelece as diretrizes para o planejamento das aulas e a organização curricular, além de destacar os objetivos que a escola deseja alcançar e o papel que ela desempenha dentro da comunidade em que está inserida. A base desse plano está no Projeto Político Pedagógico, PPP, que detalha a estrutura organizacional, as metas educacionais e a metodologia que será adotada no processo de ensino-aprendizagem. Ao seguir o PPP, os professores garantem que suas ações estejam alinhadas com as diretrizes gerais da escola, proporcionando coesão e foco no desenvolvimento dos alunos. Esse plano também deve ser flexível e revisado periodicamente para garantir que a escola possa responder de maneira eficaz às necessidades e mudanças no ambiente educacional. Além disso, ele serve como uma base para a elaboração dos planos de ensino e de aula, oferecendo uma visão ampla e integrada de todo o processo educacional. O plano de ensino, também conhecido como plano de disciplina, é o documento que organiza o conteúdo a ser trabalhado ao longo de um período letivo, seja era de um semestre, ou um bimestre, ou um ano inteiro. Esse plano detalha uma série de elementos fundamentais como a ementa da disciplina, justificativa, objetivos gerais e específicos, conteúdo programático, metodologia, recursos tecnológicos, formas de avaliação e referencial teórico. A sua estrutura é pensada para ser flexível, permitindo ajustes conforme as necessidades dos alunos ou do próprio curso. A justificativa apresenta a importância da disciplina no contexto do curso e na formação dos estudantes. Os objetivos, por sua vez, definem os resultados esperados no aprendizado dos alunos, direcionando todas as atividades. O conteúdo programático é dividido em unidades temáticas que são trabalhadas ao longo das aulas. A metodologia explícita as estratégias pedagógicas adaptadas, enquanto a avaliação detalha os critérios e instrumentos utilizados para medir o progresso dos estudantes. O referencial teórico indica as fontes de estudo,
O plano de ensino é um guia dinâmico devendo ser revisto e adaptado, garantindo que continue a ser relevante e eficaz no processo de ensino-aprendizagem. A estrutura do plano de ensino. Um bom plano de ensino é composto por diversos elementos que garantem a organização e o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Os dados de identificação são a primeira parte e incluem informações como o nome da instituição, curso, disciplina, carga, horário, nome do professor e horário das aulas. A justificativa apresenta a importância da disciplina para o curso, explicando como ela contribui para a formação integral dos alunos. A ementa é uma breve descrição dos temas principais a serem abordados, funcionando como um sumário conciso do conteúdo. Os objetivos são divididos em gerais e específicos, desenvolvendo os resultados esperados com a disciplina. O conteúdo programático organiza os temas de maneira sequencial, facilitando a compreensão do que será abordado em cada aula. A metodologia detalha os métodos e recursos que serão utilizados pelo professor para facilitar o aprendizado, como recursos tecnológicos e dinâmicas do grupo. As referências indicam as bibliografias e material de estudo que serão usados ao longo do curso, proporcionando um suporte teórico para os conteúdos abordados. Por fim, a avaliação descreve os critérios e formas que serão utilizados para medir o desempenho dos alunos, sendo um elemento essencial para garantir que os objetivos educacionais sejam alcançados. O plano de aula é um dos instrumentos mais importantes para a prática docente diária, pois orienta a execução de cada aula ou conjunto de aulas. Ele serve como um roteiro detalhado, no qual o professor sistematiza as atividades que serão desenvolvidas durante o período de interação entre alunos e docente. Para cada aula, o plano deve conter objetivos específicos que detalham o que se espera que os alunos aprendam ou desenvolvam ao final da aula. Ele também pode incluir as etapas previstas que organizam o conteúdo em fases ou momentos, facilitando o fluxo de aula. A metodologia especifica os métodos e recursos que o professor utilizará para garantir que o conhecimento seja transmitido de maneira eficaz e compreensível, como debates, exposições teóricas ou atividades em grupo. A avaliação define como o aprendizado será medido, seja por meio de provas, trabalhos ou participação em aula. A bibliografia lista o material utilizado no preparo da aula e que será recomendado aos alunos. Ao seguir o plano de aula, o professor garante que a aula seja conduzida de maneira organizada e objetiva, facilitando o processo de ensino-aprendizagem e assegurando que os objetivos propostos sejam alcançados. Tópico 3. Componentes estruturais dos planejamentos. O planejamento educacional é um processo dinâmico e contínuo, e cujo objetivo é definir com clareza onde se quer chegar e os meios adequados para alcançar essas metas. Dentro desse contexto, o professor precisa elaborar um plano de ensino ou de aula que contemple 3 componentes essenciais: objetivos, conteúdos e avaliação. Esses elementos são pilares indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem. Ao longo do planejamento, é essencial ter um entendimento claro do que se pretende alcançar, ou seja, os objetivos, o que se vai ensinar, conteúdos e como será medido o progresso e a compreensão dos alunos, que seria a avaliação. Esses 3 componentes são interdependentes e formam a base de um planejamento eficaz, guiando o professor a tomar decisões pedagógicas e bem fundamentadas. Sem um planejamento estruturado, o processo educacional perde foco, prejudicando tanto o ensino quanto a aprendizagem. Neste momento, neste slide, nos dá uma visão geral dessa importância e dos principais aspectos que serão detalhados a seguir. Formulando objetivos no planejamento educacional.
Os objetivos são o ponto de partida de qualquer planejamento educacional eficaz. Eles definem as expectativas que o professor tem em relação às aprendizagens dos alunos e servem como guia para todas as decisões pedagógicas que serão tomadas. A falta de objetivos claros pode resultar em um ensino desorganizado e sem propósito, como exemplificado pela famosa história de Alice no País das Maravilhas, onde, sem saber para onde ir, qualquer caminho parece suficiente. Na educação, no entanto, é fundamental que haja clareza sobre as metas a serem atingidas para que o processo de ensino seja direcionado e eficiente. Os objetivos podem ser gerais, abrangendo resultados amplos que se espera que os planos alcancem ao longo de um curso ou disciplina. Além disso, podem ser específicos, estabelecendo metas detalhadas para cada etapa do processo de ensino-aprendizagem. Estes objetivos específicos ajudam a orientar não apenas o conteúdo que será ensinado, mas também os métodos de avaliação e os resultados esperados. Assim, formular objetivos é o primeiro e mais importante passo no planejamento educacional, pois eles determinam o rumo de todo o processo. A seleção de conteúdos no planejamento educacional é uma tarefa essencial, pois os conteúdos são os meios pelos quais os objetivos educacionais são concretizados. O conteúdo precisa ser escolhido de forma que tenha relevância para a vida dos alunos, mas isso não significa que ele deva ser estritamente prático ou utilitário. De acordo com Libânio, a relevância do conteúdo também pode residir na sua capacidade de desenvolver o pensamento crítico e teórico, capacitando os alunos a analisar e refletir sobre o mundo à sua volta. A seleção de conteúdos deve ser atualizado, levando em consideração as mudanças sociais e as novas demandas educacionais e estar alinhado com os objetivos propostos. Além disso, o conteúdo deve ser organizado de forma a construir uma lógica entre os diferentes tópicos, permitindo que os alunos percebam as associações e conexões entre eles. A visão sistêmica do conteúdo é fundamental para alcançar um desenvolvimento integral do aluno, abrangendo os aspectos intelectual, afetivo e psicomotor. O professor, portanto, tem o papel de escolher e adaptar os conteúdos de maneira a garantir que eles tenham impacto na formação global dos alunos. Tipos de conteúdo educacional. Os conteúdos educacionais podem ser classificados em três categorias principais: conceituais, procedimentais e atitudinais. O conteúdo conceitual, refere-se ao que o aluno deve aprender em termos de conhecimentos teóricos. Por exemplo, em uma aula de teologia, o aluno pode aprender o conceito de justificação. Já o conteúdo procedimental está relacionado ao que o aluno deve aprender a fazer, ou seja, as habilidades práticas. Um exemplo seria aprender a ministrar a Santa Ceia ou conduzir uma apresentação de crianças no culto. Por fim, os conteúdos atitudinais estão relacionados ao desenvolvimento de valores e comportamentos que o aluno deve adquirir, como a constância na oração ou no compromisso com o dízimo. Esses três tipos de conteúdo são complementares e trabalham em conjunto para promover uma formação mais completa e equilibrada dos alunos, abrangendo não apenas o conhecimento teórico, mas também habilidades práticas e valores morais e espirituais. O professor deve, portanto, planejar suas aulas de forma a incluir todos esses aspectos, garantindo que o aprendizado seja abrangente e eficaz. Estabelecendo um processo de avaliação. A avaliação é uma parte essencial do processo de ensino e aprendizagem, pois permite ao professor verificar se os objetivos educacionais estão sendo atingidos. No planejamento, é importante que o professor deixe claro como será realizado o processo avaliativo, indicando os critérios e métodos que serão utilizados. Existem diferentes tipos de avaliação, cada um com uma função específica. A avaliação diagnóstica ocorre no início do processo
de ensino, com o objetivo de identificar as deficiências nos conhecimentos prévios dos alunos, bem como os pré-requisitos necessários para o novo conteúdo. Já a avaliação formativa é realizada durante o processo de ensino-aprendizagem e serve para obter dados que permitam melhor o ensino e assegurar que os objetivos estão sendo alcançados. Por fim, a avaliação sumativa é aplicada no final de uma unidade ou curso, visando classificar os resultados alcançados e comparar o desempenho dos alunos. Além de medir o progresso dos alunos, a avaliação também oferece ao professor uma oportunidade de refletir sobre sua prática pedagógica, ajustando métodos e estratégias conforme necessário para melhor a aprendizagem. Um processo avaliativo eficaz deve ser claro, ético e preciso. Tópico 4. Escolhendo a metodologia. A escolha da metodologia de ensino é uma etapa essencial na elaboração do planejamento pedagógico, pois determina como o conteúdo será transmitido aos alunos e como estes irão interagir com o aprendizado. Essa escolha deve ser feita considerando não apenas o conteúdo, mas também as características dos alunos, como seus interesses, estilos de aprendizagem e experiências prévias. A metodologia deve ser intencional e estratégica, visando criar um ambiente de aprendizagem que promova a participação ativa e a reflexão crítica dos alunos. Além disso, é fundamental que o professor analise os objetivos educacionais e determine quais métodos e técnicas são mais adequados para atingi-los. Isso pode envolver uma combinação de abordagens, como ensino expositivo, trabalho em grupo e atividades práticas. O objetivo final é não apenas transmitir conhecimentos, mas também engajar os alunos a fomentar uma aprendizagem significativa que se conecte com suas vidas e os prepare para os desafios futuros. Portanto, uma análise cuidadosa da metodologia de ensino é vital para promover um ambiente de aprendizagem inclusivo e eficaz. Métodos de ensino desempenham um papel fundamental na maneira como o conhecimento é apresentado aos alunos. A escolha de um método adequado deve considerar a natureza do conteúdo, as características do grupo de alunos e os objetivos de aprendizagem estabelecidos. Métodos expositivos, como a aula tradicional, onde o professor apresenta o conteúdo de maneira direta, são eficazes para transmitir informações complexas. Por outro lado, métodos independentes que incentivam a autonomia dos alunos promovem o desenvolvimento de habilidade de autoaprendizagem. Já os métodos colaborativos, que envolvem trabalhar em grupo e discussões, fomentam a troca de ideias e a construção coletiva do conhecimento. Ao selecionar um método, o educador deve refletir sobre a melhor abordagem para o grupo, garantindo assim que as atividades propostas sejam relevantes e motivadoras. A diversidade de métodos é essencial para atender às diferentes necessidades e estilo de aprendizagem dos alunos, contribuindo para um processo educativo mais dinâmico e eficaz. A adaptação dos métodos às realidades da sala de aula é um desafio que requer criatividade e reflexão contínua por parte do professor, assegurando que todos os alunos tenham a oportunidade de se engajar e aprender. A exposição pelo professor é um dos métodos de ensino mais tradicionais e amplamente utilizado na sala de aula. Neste formato, o docente assume um papel central ao apresentar o conteúdo de forma direta, muitas vezes utilizando recursos visuais, demonstrações e exemplos práticos para enriquecer a apresentação. Para que essa abordagem seja eficaz, é fundamental que a exposição seja bem estruturada e que o professor se empenhe em conectar o conteúdo às experiências e conhecimentos prévios dos alunos. Essa conexão é crucial, pois ajuda os estudantes a contextualizarem a informação e a compreendê-la de forma mais profunda. Além disso, o professor deve promover um ambiente interativo, incentivando perguntas e discussões
durante a apresentação para que os alunos se sintam à vontade para expressar suas dúvidas e reflexões. Uma exposição bem conduzida não apenas transmite informações, mas também engaja os alunos, estimulando seu interesse e curiosidade sobre o assunto. Portanto, o sucesso deste método depende da habilidade do professor em tornar o conteúdo acessível e relevante, contribuindo assim para uma aprendizagem mais significativa. Independente é uma estratégia pedagógica que promove a autonomia dos alunos, permitindo que eles realizem atividades de forma autônoma e desenvolvam habilidades essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. Esse método oferece aos estudantes a oportunidade de explorar conteúdos em seu próprio ritmo, incentivando a pesquisa e análise crítica das informações. Os alunos podem escolher temas de interesse, desenvolver projetos e até mesmo buscar recursos adicionais, o que enriquece sua experiência de aprendizado. A prática de trabalho independente também os encoraja a assumir responsabilidades pela própria aprendizagem, promovendo habilidades de autogerenciamento e organização. À medida que os alunos se envolvam em atividades independentes, eles aprendem a identificar suas necessidades, a definir objetivos de aprendizagem e refletir sobre o seu progresso. Além disso, essa abordagem pode ajudar a construir a confiança e a motivação dos estudantes, pois eles têm a chance de se expressar e explorar seu potencial criativo. Portanto, o trabalho independente é uma abordagem valiosa que contribui significativamente para o desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os para os desafios futuros. Pedagógica que enfatiza a colaboração entre os alunos, permitindo que eles aprendam uns com os outros por meio da interação e troca de ideias. Essa metodologia é especialmente eficaz para as atividades que exigem a resolução de problemas complexos, pois os alunos podem unir suas habilidades e conhecimento para encontrar soluções criativas. Durante o trabalho em grupo, os estudantes desenvolvem competências sociais como comunicação, negociação e empatia, que são essenciais para o sucesso em contextos colaborativos. Além disso, essa abordagem ajuda a criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, onde os alunos se sentem valorizados e motivados a participar ativamente. Os professores podem facilitar o trabalho em grupo, estabelecendo papéis claros, definindo metas e monitorando o progresso dos grupos. A diversidade de opiniões e abordagens enriquece a experiência de aprendizagem, levando a discussões mais profundas e reflexivas. O trabalho em grupo não apenas fortalece o conhecimento acadêmico, mas também prepara os alunos para o trabalho em equipe e as interações sociais no futuro. Habilidades cada vez mais valorizadas em diferentes contextos profissionais. Os professores utilizam para aplicar os métodos pedagógicos em sala de aula. Elas podem incluir uma variedade de atividades dinâmicas que visam promover a participação ativa dos alunos e estimular a construção do conhecimento. Por exemplo, as discussões em grupo permitem que os alunos compartilhem suas ideias e reflexões sobre um tema, enquanto os debates incentivam a argumentação e a defesa de pontos de vista. Além disso, os estudos de caso oferecem aos alunos a oportunidade de analisar situações reais, conectando a teoria à prática e desafiando-os a resolver problemas complexos. A escolha das técnicas deve ser feita com base nos objetivos de aprendizagem e nas características da turma, garantindo que as atividades propostas sejam relevantes e motivadoras.
Essa diversidade de abordagens enriquece o ambiente de aprendizagem e ajuda os alunos a desenvolverem habilidades críticas como análise, síntese e avaliação. Assim, as técnicas de ensino desempenham um papel fundamental no processo educativo, contribuindo para uma experiência de aprendizagem mais envolvente e significativa. As discussões em grupo são uma técnica poderosa que promove a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento do pensamento crítico entre os alunos. Nesse formato, os alunos se reúnem em pequenos grupos para analisar um tema específico, trocar ideias e compartilhar suas perspectivas. Essa interação permite que os estudantes explorem diferentes pontos de vista, incentivando a construção coletiva do conhecimento. O papel do professor durante as discussões é fundamental, pois ele deve facilitar o diálogo, encorajar a participação de todos e guiar a conversa de maneira a aprofundar a análise do tema. Além disso, as discussões em grupo ajudam a desenvolver habilidades sociais como a escuta ativa, o respeito pelas opiniões alheias e a capacidade de argumentação. Essa abordagem também promove um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, onde os alunos se sentem valorizados e motivados a participar. Além disso, as discussões podem ser adaptadas para diferentes contextos, desde a exploração de conceitos teóricos até a análise de situações práticas. Dessa forma, as discussões em grupo não apenas enriquecem a experiência de aprendizagem, mas também preparam os alunos para se tornarem pensadores críticos e cidadãos engajados, que alunos a defenderem suas opiniões e argumentos sobre um tema controverso. Essa abordagem não apenas estimula o pensamento crítico, mas também desenvolve habilidades essenciais como a pesquisa e a oratória. Durante os debates, os alunos devem embasar suas argumentações em evidências e exemplos concretos, o que os incentiva a se aprofundar no assunto e a buscar informações relevantes. Além disso, os debates promovem a convivência respeitosa entre os alunos, pois eles aprendem a ouvir e considerar diferentes pontos de vista, mesmo que discordem delas. O professor desempenha um papel fundamental na organização e moderação do debate, estabelecendo regras claras e garantindo um ambiente seguro e respeitoso. Essa técnica pode ser aplicada a uma ampla gama de tópicos, desde questões sociais até dilemas éticos, proporcionando aos alunos uma oportunidade de se expressarem e de refletirem sobre suas próprias convicções. Portanto, os debates não apenas enriquecem o aprendizado, mas também preparam os alunos para se tornarem comunicadores eficazes e cidadãos críticos em uma sociedade pluralista. Estudos de caso são uma metodologia de ensino que utiliza situações reais para permitir que os alunos analisem e reflitam sobre problemas complexos. Essa abordagem é especialmente valiosa porque conecta a teoria à prática, permitindo que os alunos vejam como os conceitos aprendidos em sala de aula se aplicam a contextos do mundo real. Durante a análise de um estudo de caso, os alunos são incentivados a explorar diferentes perspectivas, identificar questões chaves e propor soluções fundamentais. Essa prática não apenas estimula a resolução de problemas, mas também desenvolve habilidades críticas como análise, síntese e avaliação. O papel do professor é fundamental ao facilitar a discussão e guiar os alunos na exploração do caso, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativa. Além disso, os estudos de caso podem abranger uma variedade de disciplinas e tópicos, desde questões sociais até dilemas éticos em negócios.
Portanto, essa metodologia é uma poderosa ferramenta que enriquece a experiência de aprendizagem, tornando-a mais relevante e aplicável ao cotidiano dos alunos. A avaliação da aprendizagem é um aspecto fundamental do processo educativo, pois permite que professores e alunos acompanhem o progresso e identifiquem áreas que precisam de melhoria. A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo que não se limita a testes finais, mas envolve uma série de instrumentos e métodos para mensurar o aprendizado ao longo do tempo. A avaliação formativa, por exemplo, fornece feedback contínuo durante o processo de aprendizagem, permitindo ajustes nas estratégias pedagógicas e ajudando os alunos a reconhecerem seus avanços e dificuldades. Já a avaliação somativa tem como objetivo avaliar o aprendizado ao final de um determinado período ou unidade de ensino. É essencial que as avaliações sejam justas e abrangentes, considerando diferentes estilos de aprendizagem e promovendo a inclusão de todos os alunos. Além disso, a avaliação deve estar alinhada aos objetivos de aprendizagem definidos no planejamento pedagógico, assegurando que os alunos tenham a oportunidade de demonstrar suas habilidades e conhecimento na forma significativa. Dessa forma, a avaliação da aprendizagem é um elemento chave para o sucesso educativo, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos e para a melhoria contínua do ensino. O resumo do capítulo 4, a organização do trabalho educacional, enfatiza-se a importância do planejamento na prática educativa essencial para um ensino-aprendizagem eficaz. O planejamento é definido como a transformação da realidade em uma direção desejada, organizando ações para intervir nessa realidade. É fundamental que os educadores considerem a faixa etária dos alunos e o espaço físico, evitando rigidez que possa levar ao desinteresse, especialmente na educação cristã. O planejamento deve ser um processo dinâmico, permitindo revisões conforme necessário, e deve contemplar os diferentes níveis, ou da escola, ou de ensino, ou da aula. Os níveis de planejamento, segundo Libânio, incluem o plano da escola, que estabelece as intenções político-pedagógicas, o plano de ensino, que organiza as unidades didáticas, e o plano de aula, que sistematiza as atividades específicas. A formulação de objetivos claros é essencial, pois orienta a aprendizagem e define as expectativas. Os conteúdos escolhidos a partir desses objetivos devem ser relevantes e conectados à realidade dos alunos, promovendo a aplicação prática e o desenvolvimento do pensamento crítico. Por fim, a escolha da metodologia é essencial para a aprendizagem, devendo levar em conta as particularidades dos alunos e a interação entre métodos e conteúdos, garantindo um ensino significativo e participativo. Ao encerrarmos nossa reflexão sobre a organização do trabalho educacional, é importante reconhecer que o planejamento é uma ferramenta essencial para o sucesso na prática pedagógica. Ele nos permite articular objetivos claros, conteúdos relevantes e metodologias que atendam às necessidades dos alunos. A ênfase na flexibilidade e na dinâmica do planejamento nos lembra que devemos estar sempre prontos para ajustar nossas abordagens conforme a realidade dos nossos alunos e do ambiente escolar. À medida que aplicamos os conhecimentos adquiridos neste capítulo, que possamos criar um espaço de aprendizagem onde os alunos se sintam motivados e engajados, que a prática educativa não apenas transmita conhecimento, mas também desperte a curiosidade e o pensamento crítico. E que com esse estudo possamos seguir firmes na missão de
educar com amor e dedicação, sempre em busca da excelência e do crescimento mútuo. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento de aprendizagem e reflexão sobre a organização do trabalho educacional. Pedimos que tu nos concedas sabedoria e discernimento ao planejarmos nossas atividades educativas para que possamos transformar a realidade de nossos alunos e guiá-los no caminho do conhecimento e da verdade. Que nossos planos sejam orientados por ti, sempre buscando a tua vontade e a edificação dos corações. Ajuda-nos a considerar as particularidades de cada aluno, reconhecendo a diversidade de talentos e necessidades. Que em nossas salas de aula possamos criar um ambiente que favoreça a participação ativa e o desenvolvimento do pensamento crítico. Pedimos que a metodologia que escolhemos esteja a serviço da aprendizagem, promovendo interações significativas e o compartilhamento de experiência. Dá-nos, Senhor, a capacidade de revisar e ajustar nossos planos conforme necessário, garantindo que nunca percamos de vista o objetivo maior de educar com amor e propósito. Que o Espírito Santo nos guie em cada etapa do processo educativo, capacitando-nos a inspirar nossos alunos a buscarem a excelência e a vivenciarem os valores do teu reino. Em nome de Jesus Cristo, oramos por força e fé para que possamos ser instrumentos de transformação na vida de cada estudante que passa por nossas mãos. Amém.